Mas só li esse texto de Lucas 18, só para deixar claro, né, que os últimos dias aqui na Terra possivelmente serão tempos de incredulidade. E a incredulidade ela já vem desde a época do Antigo Testamento, né? 40 anos o povo andou em deserto, andou em círculo por causa de incredulidade e murmuração. Então o pecado da murmuração e da incredulidade, isso se repete ao longo dos anos, né? Mas que Deus nos livre e guarde. Amém? Então, agora eu lembrei, né? Então, amados, eu creio de todo o coração, esses decretos vêm diretamente de Deus, né? E nós temos que estar atentos. A palavra de Deus diz em 2 Crônicas 20, versículo 20, né? Creia em vosso Deus, estareis seguro, creia nos profetas e prosperareis. Amém, amados? Amém. Então, eu acredito nos profetas que Deus tem levantado, né? E Deus tem levantado muitos profetas na nossa nação. Vamos lá, o tempo avançou, eu vou tentar ser breve, mas vamos lá. Isaías capítulo 60. Aliás, Isaías 59. A gente vai começar no versículo 21. Isaías 59, 21. Isaías 59, 21. Como dizia Ana Paula Arósio, né? Faz um 21. Quem é dessa época aí? Quem é da época da propaganda da Embratel? Faz um 21. Agora, atualizando, né? Faz um 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Salmo 23. Isaías 59, 21. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém? Eu estou controlando aqui quem achou, quem não achou. Isaías 59, 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles. Diz o Senhor, o meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca de teus filhos, nem da boca dos teus descendentes, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem, surgindo, e a sua glória se vê sobre ti. As nações cobrirão a tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê, todos estes já se ajuntam e vêm a ti. Os teus filhos virão de longe, e as tuas filhas se criarão a teu lado. Quando o vires, ficarás radiante, o teu coração estremecerá e se alegrará. A abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. Multidão de camelos cobrirá a tua terra, os dromedários de Midian e Efá, todos virão de Sabá, trazendo ouro e incenso, e proclamando os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se congregarão em ti, os carneiros de Nebaiote te servirão, com agrado subirão ao meu altar, e eu cobrirei de esplendor a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens, e como pombas aos seus ninhos? Certamente as ilhas me aguardam, e vêm primeiro os navios de Tarsis, trazendo os teus filhos de longe, e a tua prata e o seu ouro com eles, para a honra do Senhor teu Deus, o Santo de Israel, pois ele te glorificou. Estrangeiros reedificarão os teus muros, e os teus reis te servirão. Embora no meu furor eu te tenha ferido, na minha benignidade terei compaixão de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações e conduzidos por elas os seus reis. Pois a nação
ou o reino que não te servirem perecerão. Essas nações de todos serão assoladas. A glória do Líbano virão a ti, o cipreste, o olmeiro, o bucho conjuntamente, para adornar o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiam, prostrar-se-ão aos teus pés todos os que te desprezam, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Embora fostes abandonada e odiada, de modo que ninguém passava por ti, far-te-ei uma excelência perpétua, uma alegria de geração em geração. Beberás o leite das nações e te alimentarás dos peitos dos reis, aos peitos dos reis. Então saberás que eu, Senhor, sou o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira trarei bronze, e por pedras ferro. Farei pacíficos os teus oficiais, e justos os teus exatores. Nunca mais te ouvirás de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará, pois o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará. O Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Então, diga aleluia, então todo o teu povo será justo, e para sempre herdarão a terra. Serão renovo por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma poderosa nação. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Diga, eu recebo. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Pai, por essa mensagem que o Senhor colocou no nosso coração, Pai. Eu te agradeço com toda a força que há em mim, Pai, porque eu sei exatamente o peso dessa promessa, Pai, que trata da futura glória de Jerusalém, da nova Jerusalém que desce do céu. O Senhor tem prometido a nova Jerusalém um futuro de glória, um futuro de prosperidade absurda, Pai. E nessa noite, Pai, o Senhor traz essa palavra para nós, como sendo uma palavra profética daquilo que o Senhor deseja fazer para a tua igreja, Pai. E eu quero desde já, de antemão, Pai, me alegrar, juntamente com os meus irmãos, porque eu creio em cada uma dessas palavras, Pai. O Senhor trará um tempo de prosperidade incomum sobre a tua igreja, e o Senhor encherá a tua igreja de tal maneira que o menor será 1000, e o mínimo uma nação forte. E por isso nós já queremos, Pai, dar a Ti a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Quero aplaudir agora por fé, amém? Porque depois que Deus encher essa casa aqui com a sua glória, né? Embora que a glória dele já está aqui, né? Mas ele não vai encher só de glória, ele vai encher de almas, né? Depois vai ser fácil aplaudir, né? Mas nós temos que aplaudir agora por fé, né? Amém, amados? Essa semana Deus já havia me dado essa palavra, e essa semana Deus usou a minha própria esposa, né? Para mais uma vez trazer essa palavra, que eu tenho certeza que vem diretamente de Deus. Levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Deus espera que a sua igreja possa se levantar, né? A despeito de todas as adversidades que nós passamos, tribulações, perseguições, lutas, dificuldades, sejam elas na área da saúde, financeira, familiar, seja lá o que for, Deus está dizendo aqui: levantem-se, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre a sua igreja.
né? E as pessoas verão essa glória que está sobre nós. As pessoas vão perceber que há uma luz sobre nós, há uma glória, né? Jesus disse: vós sois a luz do mundo, né? Não se põe essa luz, né, debaixo da mesa, né? Mas coloca essa luz num lugar alto, para que todos vejam. Então Deus está dizendo: a glória do Senhor está sobre a sua igreja. Ele começa dizendo aqui, em Isaías 59, né? Vocês todos aqui já devem saber que a época de Jesus não existia, né? Capítulo 58, capítulo 59, capítulo 60, isso não existia. O livro de Isaías é um livro só, corrido, que ele começa no capítulo 1 e vai até o 66. É 66, né? Então, assim como a Bíblia tem 66 livros, o livro de Isaías também tem 66 capítulos, né? Mas, na época de Jesus não existiam os capítulos, né? Então, o 60 é continuação do 59, o 61 é continuação do 60, o 62 é continuação do 61, e é tudo, né? Até uma curiosidade bíblica, né? Que quando a gente vai ler lá o Isaías 53, né? Que fala, né, que ele não tinha parecer, nem formosura, né? Algumas pessoas pensam que Jesus era feio, né? Que Jesus, de repente, tinha um semblante meio caído, assim como de Lia, né? Filha de Jacó, esposa de Jacó, né? Esposa, né? Oi. Então, amados, que Jacó casou com Raquel e com Lia, foi isso? Às vezes dá o branco, né? Primeiro com Lia, depois com Raquel, né? Ele queria a Raquel, né? Na primeira ele tem que enfrentar a Lia, né? Então, quando a Bíblia diz que ele não tinha nem parecer nem formosura, quando você lê o capítulo 52, no finalzinho de 52, ali já se desvenda o mistério, né? Jesus ficou sem parecer, sem formosura, por causa da Via Crucis, né? No finalzinho do 52 diz, né? O versículo 13: vede, o meu servo procederá com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Exatamente como muitos pasmaram à vista dele, o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que dos outros filhos dos homens. Assim borrifará as muitas nações. Como é que ele vai borrifar as nações? Com o seu sangue, não é? E os reis fecharão as suas bocas por causa dele, pois aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram estenderão. Então aqui a gente mata a charada, né? Exatamente como muitos pasmaram à vista dele, o seu parecer estava, não era, estava tão desfigurado. Por quê? Como Isaías foi o maior profeta que mais profetizou sobre Jesus Cristo, então aqui Isaías já estava profetizando o que ia acontecer com Jesus. Então Jesus não era feio. Eu imagino até que ele era lindo, né? Que ele é lindo em todos os aspectos. Não consigo imaginar Jesus feio, que ele é lindo, né? Mas ele ficou, o seu aparecer ficou desfigurado. Por quê? Porque ali na cruz ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? Ele levou sobre si todas as nossas dores, né? Ele levou todos os pecados da humanidade. Então ali ele ficou desfigurado, né? Por causa do peso que ele estava carregando. A Bíblia diz, né? Maldito aquele que for colocado sobre o madeiro, né? Ele se fez maldição por nós. Então imagina uma pessoa que se fez maldição por nós, como que essa pessoa ficou, né? Ficou desfigurado. Jesus literalmente viveu o inverno, né? Mas tudo isso ele fez por nós. Então, para não perder o foco aqui, no finalzinho do capítulo 59, Deus começa a lembrar o seu povo que ele tinha uma aliança. No versículo 20, ele começa a trazer uma profecia para Sião, que o seu Redentor, que é Jesus Cristo, ele voltaria, né? Isaías 59, 20, o Redentor virá a Sião, e aos que se desviaram da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca. Deus aqui lembra que ele tinha uma aliança com Israel.
Deus é um Deus de aliança, e se a gente for ler lá no capítulo 55 de Isaías, a gente vai ver que a aliança que Deus tem com Israel, ela é uma aliança perpétua. Ou seja, mesmo que eles não receberam a Jesus, a Bíblia diz que ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas ainda assim, como a aliança que Deus tem com Israel, ela é perpétua, ou seja, ela é inquebrável, ela é inabalável, ela é incorruptível, Deus vai, um dia, ele vai se lembrar dessa aliança e ele vai redimir Israel. Né? Eu acredito que só durante a grande tribulação, 144 mil israelitas serão selados. Porque, no sentido literal, se você for ler Apocalipse, lá fala sobre 144 mil que vão ser selados. Eu creio que isso é durante a grande tribulação. E ali falam que é os descendentes da tribo tal, da tribo tal, da tribo tal. Então, quer dizer, para mim fica claro que são judeus. Né? Então, só durante a grande tribulação, Deus vai salvar 144 mil. Que é pouco, né? Eu não sei a população atual de Israel agora, depois você pode dar um Google ali para ver, né? Mas, claro, tem israelita hoje espalhado pelo mundo todo. Mas a verdade é que Deus tem uma aliança com Israel. Né? E, de maneira profética hoje, embora que a Bíblia fala lá em Romanos 11, que nós, gentios, nós somos zambujeiro bravo, enxertado na oliveira verdadeira, nós não somos israelitas. Né? Esses dias eu gastei quase um dia todo tentando explicar para alguns irmãos que são gentios, cristãos, e que querem guardar os costumes lá da antiga aliança, né? Eu não vou comer carne de porco, porque carne de porco é maldita, carne de porco é imunda. Amém. Se não quer comer a carne de porco, fica na paz, irmão, não come. Só que primeiro, nós não somos judeus, nós somos gentios. Segundo, nós estamos na nova aliança. Na nova aliança, Deus tornou puro. Né? Lembra quando Pedro foi visitar Cornélio, né? Deus baixou lá um lençol com todos os animais impuros que tinha, e Deus falou 3 vezes, mata e come. E Pedro disse, não vou comer, é imundo, eu não como. E Deus, mas como tu vai considerar impuro aquilo que eu tornei puro? Né? E o versículo que meu pai ama, né? Citei até no dia do aniversário de casamento de 50 anos dos meus pais, o que Jesus disse, o que contamina não é o que entra, mas o que sai. Então a maior contaminação, pode ter certeza, não é do alimento. Embora que hoje nós sabemos que tem muitos alimentos, né, que fazem mal para o nosso corpo. Mas a maior contaminação é, da nossa, cuidado boquinha o que fala, cuidado olhinho o que vê, cuidado ouvidinho o que ouve, cuidado pezinho onde anda, né? Então esse que é o problema. Amém. Boca, nariz e pé, né? Quem aqui é da turma da salinha das crianças, né? Então, amados, essa profecia de que Jerusalém será restaurado, né? A nova Jerusalém vai descer sobre o céu. A Bíblia fala em Apocalipse que vai haver um milênio aqui na terra, né? A terra será reconstruída, 1000 anos nós vamos governar aqui na terra, né? Eu confesso para vocês, outro dia estava pesquisando a fundo sobre isso, eu confesso para vocês que fiquei com um pouquinho de dúvida se nós que morrermos antes da tribulação, se nós vamos participar do milênio. Confesso para vocês que fiquei com um pouquinho de dúvida, porque tem um versículo ali que dá a entender que aqueles que morreram antes possivelmente estarão no céu, aguardando o encerramento do milênio, para depois então se juntar com os que estavam no milênio. Mas isso aí é uma pregação, isso aí é assunto teológico, para a gente estudar numa sala de aula, com tempo, com calma, né? Então não é a pregação da noite. Mas a verdade é que Jerusalém será restaurada. Ela vai ser completamente transformada. E essa palavra, que já começa aqui em Isaías 60, né, e vai culminar com Isaías 66, Deus já está prometendo um futuro de glória. E aqui essa palavra é uma palavra profética para nós, igreja, nos dias de hoje.
Porque essa palavra Deus me deu para pregar hoje. Quantos estão entendendo? Então essa palavra profética que Deus tem para Israel, para Jerusalém, lá no futuro, Deus mandou pregar para vocês hoje. Quantos estão entendendo? Então, Deus está mandando a igreja se levantar. E Ele está lembrando que Ele tem uma aliança conosco. E Deus, a aliança dele é perpétua. E nessa aliança que Deus tem conosco, Ele promete fazer do menor de nós 1000, né? E o mínimo uma poderosa nação, né? E eu já havia recebido essa profecia já há muitos anos atrás, e Deus nesses dias tem trazido esse decreto, essa palavra como um decreto, e eu tomei posse dessa palavra. Até porque, amados, vou confessar aqui para vocês, não é nem um pouquinho difícil de eu acreditar nessa profecia. Por quê? Porque nós vivemos isso. A Igreja Batista, nós aqui, praticamente a grande maioria, embora que eu não conheço bem a dona Solange e a história do Luiz e da Silvânia, mas a Gabi eu sei que já está com a gente tem um tempão, né? Gabi, Marcelo, nós todos, eu, minha mãe, Gabi, porque o Luiz eu confesso que não sei, não lembro, mas nós todos éramos da Igreja Batista da Esperança, né? E nós trabalhamos durante muitos anos com as células, na visão das células, ganhar, consolidar, discipular e enviar. E a Igreja Batista da Esperança abriu a filial em Tijucas, né? Eu não me lembro se o pastor Lucas foi o primeiro que veio para cá, não teve antes? Alguém antes dele, né? A Lise foi a primeira? Lise e Ronaldo? A Lise e o Ronaldo foram os primeiros a vir para Tijucas, né? Mas a Igreja Batista da Esperança, ela enviou discípulos que abriram igreja em Tijucas, Canelinha, Nova Trento, Brusque, Palhoça e Ilhota, não é? E dávamos supervisão pastoral, apostólica, para o pastor Nico, em Governador Celso Ramos, e também o pastor Wilson, lá de Barra Velha, né? E também teve um tempo que o pastor lá de Gaspar, né? O Antoninho também chegou a estar debaixo da supervisão do apóstolo Luiz Carlos. Então, nós fazíamos a famosa festa do fruto fiel, que era um culto onde nós reunimos todas as células de todas as igrejas que estavam debaixo da cobertura do apóstolo Luiz Carlos. Nós fazíamos isso no ginásio do Manicão, em São João Batista, e chegamos a colocar mais de 1000 pessoas no ginásio do Manicão. Então essa profecia aqui, que o menor virá a ser 1000, nós vivemos isso. Nós tínhamos mais de 1000 pessoas em célula, juntando todas as células de Ilhota, Brusque, Palhoça, Brusque, Nova Trento, Canelinha, São João Batista, juntando tudo, nós tínhamos mais de pessoas em célula. Então, isso aqui é uma profecia muito fácil de se cumprir, né? Porque já se cumpriu. E se cumpriu no passado, ela pode se cumprir novamente, amém? E essa semana Deus veio trazendo forte essa mensagem, como um decreto, e eu me agarrei nessa palavra, e eu quero dizer para vocês, né, que 1000 eu ainda acho muito pouco, né? Porque eu não me considero o menor, né? Então, amados, se nós acreditarmos, né, Deus tem promessa de nos multiplicar, e o decreto para o ano de 2026 é um ano de expansão. O que tem sido profetizado pela nossa cobertura espiritual, e Deus já havia me dado um sinal disso, antes mesmo de virar o ano, que realmente seria um ano de multiplicação. E eu creio de todo o coração que 2026 será um ano de multiplicação. Amém? Um ano de expansão. Não só multiplicação numérica, mas de expansão mental, né? Porque, assim como o Luiz aqui falou sobre a cura das emoções, aqui na abertura do culto, e ele também falou a mesma coisa. Ele viu essa cadeira. As cadeiras, amém, estão no mesmo espírito, né? E nós tivemos ali um culto ali, não sei se foi o culto de Natal, ali em Canelinha, né, que quase lotou todas as cadeiras, né? E agora foi bem recente, né? E em nome de Jesus,
Deus tem um crescimento para nós, amém? Mas para a gente não tomar muito tempo de vocês, eu quero só compartilhar essa palavra. Eu compartilhei essa semana no meu Instagram, por escrito, né? Eu estou sempre escrevendo ali, conforme as inspirações que Deus me dá. Eu quero compartilhar com vocês 4 pontos que são importantes dentro desse tempo de multiplicação, de expansão, para que tudo isso aconteça. 4 pontos importantes. Primeiro, Isaías 60, 22 diz, né? O menor virá a ser 1000 e o mínimo uma poderosa nação. Eu, Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. O que está escrito aqui? A seu tempo. Então, é no tempo dele. Pode ser que esse decreto, que eu quero trazer isso para vocês hoje à noite como um decreto, amém? Não é uma palavra profética, eu vou trazer, vou dar a minha cara para bater aqui, vou trazer como um decreto. Nós vamos nos multiplicar, e essas cadeiras vão encher, e nós vamos nos tornar no mínimo 1000. Agora, isso vai acontecer no tempo determinado pelo Senhor, a seu tempo. Esse ano já vai começar o crescimento, esse ano será um ano de expansão. Agora, quando que a gente vai alcançar o 1000? É o tempo do Senhor. Mas eu preciso crer, amém? Nós precisamos crer. Nós não podemos andar por vista. Se a gente for olhar por vista, amado, nós aqui colhemos, né? Tijucas a gente colheu, Canelinha colheu também, né? Mas a Canelinha já está voltando a crescer. Canelinha já estamos, né? E Tijucas não vai ser diferente, né? Porque eu sei que aqui tem pessoas de Deus, né? E onde tem pessoas de Deus, pessoas temente a Deus, não tem como Deus não dar o crescimento. Só que, claro, Deus trabalha com processos e há um tempo determinado para todas as coisas. E o segundo ponto, né? Deus precisa formar uma base, né? É o segundo ponto. A Bíblia diz que a casa edificada sobre areia, ela não subsiste. Então Deus me deu a direção. Já ano passado nós começamos uma escola de fundamentos e todas as aulas são gravadas. No começo eu tentei fazer aula em Canelinha e aula em Tijucas. Eu fiquei um bom tempo fazendo isso, mas chegou uma hora que eu não aguentei mais. Que dá a mesma matéria, né? E vocês sabem que o pastor Cristian também trabalha, então a vida da gente é muito puxada. Hoje eu tenho um filho autista, cuido de uma sogra que mora na minha casa doente, né? Eu trabalho, minha esposa trabalha e a gente está cuidando praticamente de 3 pequenas igrejas, né? São João, Canelinha e aqui Tijucas. Então é puxado, né? Para dar conta de tudo. Então estamos só com uma escola de fundamentos, mas continua. Todas as aulas são gravadas. Quem não pode ir presencial pode ouvir, né? Essa semana, se ser essa semana agora, na outra a gente vai recomeçar as aulas. A princípio nas quartas-feiras às 19h30. Se um dia alguém aqui puder ir, quiser ir presencialmente, a Gabi e o Marcelo um dia estiveram lá, né? Fazendo uma visita para a gente. Está aberto, né? Custo zero, mas não pode. Faz o esforço para ouvir as aulas, né? As nossas aulas presenciais dá 1h30 de aula. Eu pego e transformo em 2 áudios de 45 minutos, ou de 40 minutos. Então, tira 40 minutos por dia ali na semana, você escuta uma aula. Na outra semana, tira mais 40 minutos, escuta outra aula. Porque eu faço aula de 15 em 15 dias, né? Então, é importante, amados, a base doutrinária. Porque se eu não tiver edificado na rocha, se eu não tiver uma fundamentação teológica, se nós não falarmos a mesma língua, a igreja não aguenta. A igreja não aguenta. Muitas igrejas têm sido sucumbidas por fofocas, dissensões e ventos que se levantam, né? E o que dá sustância para uma igreja resistir o dia mal, para uma igreja que eu falo nós, né? Uma igreja resistir às tentações, resistir às provações, resistir aos desafios, o quê? É isso aqui, ó. Eu sempre digo, quando eu converso com alguns irmãos que estão meio desanimados, estão meio deprimidos, tem milhares de opções, né? Que vão levantar a nossa autoestima, que vão nos dar força para vencer as nossas... se fala muito hoje em dia sobre burnout, né? Tem outra expressão aí que se usa muito, mas
o maior antibiótico para as nossas fraquezas emocionais, espirituais, ainda é a palavra. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. Jesus Cristo, a irmã Doris falou aqui no culto, estou com a memória boa, Espírito Santo, né? Sábado passado, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra, amados, ainda é o maior remédio, né? O maior remédio. A palavra, ela é alimento e ela também é remédio, né? O Luiz falou, o Senhor é o nosso Senhor que sara, e Ele nos sara na maioria das vezes usando a própria palavra dele, porque a palavra de Deus é remédio e ela também é alimento, né? Então eu Christian, não conheço. Pode ser que exista, eu não conheço nada mais poderoso que a palavra. Eu já tive depressão e não foi fácil, né? E não foi uma vez só. Já tomei remédio para depressão, já consultei com psicólogo, já consultei com psiquiatra, já consultei com neurologista, e eu sei o que é depressão. Não é brinquedo, é uma doença e tem que ser respeitado, né? Hoje em dia não se usa mais a palavra depressão, porque parece que agora é até pecado falar essa palavra, então usa outros termos, né? Borderline, burnout, né? Então, para ficar mais bonito, né? Mas a verdade é que as doenças psicossomáticas, elas são reais, elas existem, e a gente tem que lidar com elas. E faz parte, está aí, né? E ninguém está livre. E como é que vence? O maior remédio é a palavra. Agora, se precisar de um psicólogo, procure um psicólogo. Se precisar... Eu entendo assim, ó, remédio, amados, é só quando a pessoa realmente ela caiu e não está conseguindo levantar, né? E a palavra de Deus, levanta-te e resplandece, né? Mas quando a pessoa cai e ela não consegue se levantar de jeito nenhum, aí a gente precisa de uma intervenção medicamentosa. E eu acredito que o remédio, para esse papel, ele faz bem, né? Porque quando a pessoa não consegue se levantar, ela sofreu uma perda, um abalo muito grande, né? Alguma situação que bateu de frente, um luto, né? Eu já passei alguns lutos, e eu não sabia que o luto ia mexer tanto comigo como mexeu comigo. Alguns lutos que eu passei, né? Principalmente a perda do vice-presidente do nosso ministério, o pastor Oscar, né? Foi o maior luto que eu passei até hoje, né? Então, eu não tomei remédio nessa época. Acho que deveria ter tomado, porque eu demorei um pouco para me recuperar, né? Mas, numa situação como essa, a pessoa toma um remédio para poder vencer aquele momento difícil que ela está passando, para ela poder trabalhar, para ela poder se sociabilizar, né? Eu me lembro que uma vez que eu tomei um remédio que chamava Socian, 20 miligramas. Até eu gravei, que foi o único que eu tomei, né? Gravei o nome, né? E Socian, 20 miligramas. E o Socian, acho que vem de social, né? E realmente me ajudou a sociabilizar. Porque a pessoa, quando ela está numa situação como essa, a primeira coisa, ela não quer ver ninguém. Ela quer se isolar de todo mundo, ela quer ficar escondida. Ela quer ficar igual a Elias, né? Quer ficar na caverna. Por quê? Porque a gente sabe que dentro da gente a gente está abatido. Dentro da gente a gente está abatido. E quando a gente está abatido, a gente não consegue esconder. Eu não consigo. Possa ter alguém que consegue, né? Tem gente que é tão bom de usar máscara, né? Que consegue fingir, né? Eu não consigo. Se eu estiver triste, todo mundo vai perceber que eu estou. Porque eu não consigo fingir. Eu não consigo. Não é? Não consigo. Agora tem gente que consegue, né? Então, quando a gente está abatido, quando a gente está triste, a gente quer realmente ir para nossas cavernas, né? E o próprio Jesus, amados, quando João Batista morreu, ele foi para o deserto, ficou um tempo lá, né? Então, alguns teólogos de plantão podem dizer que o motivo não era esse, mas eu imagino, esta semana eu vi um filme ali, vi um trechinho do filme ali do The Chosen, né? Quando João Batista morreu, no trechinho do filme mostra Jesus sente, né? Por quê? Porque eles eram primos, né? Então eu acredito que aquela cena ali foi assim mesmo, né? Jesus sentiu, né, quando João Batista morreu. Mas a verdade é que o próprio Jesus, quando ele estava no jardim do Getsemane, eu já preguei aqui, né? A alma dele estava profundamente angustiada até a morte. Então, angustiado até a morte, né? Não é brinquedo, né, irmãos? Agora,
Passou esse período que a pessoa se levantou, aí vai fazer o desmame, né? Vai desmamando e depois larga o remédio, porque a gente não pode ter que depender desse remédio para sempre, né? Aí a palavra ainda é o nosso maior remédio. Por isso que o diabo luta tanto para afastar as pessoas da palavra, né? Porque a palavra cura, a palavra restaura, a palavra vivifica, a palavra desperta, a palavra renova, a palavra anima, ela faz tudo, né? Amém? Então, amados, fundamentação na palavra, base teológica, base doutrinária. Nós vamos continuar. Por que o pastor Cristo é chato? Que ele posta 2 pregações por dia, no canal do Vinde as Águas, no canal da Ibra Canelinha, no canal da Ibra Tijucas, porque é alimento. Se você não lê a Bíblia em casa e não estiver ouvindo a pregação de um outro pastor, então escuta do seu, né? Mas eu não sei vocês, eu preciso estar bem alimentado. Eu estou ouvindo Bíblia o dia inteiro. Quando eu não escuto a Bíblia em áudio, ou eu estou lendo algum livro, ou eu estou ouvindo uma pregação, sempre, todos os dias. Eu preciso. Talvez a minha necessidade como pastor seja maior do que a de vocês. Por quê? Porque eu tenho que ter para mim e tenho que ter para dar para os outros. Eu tenho que estar sempre... Porque, não sei se vocês sabem, a maior responsabilidade de um pastor, a número 1, é alimentar o rebanho. E isso, ninguém vai poder falar de mim. Porque eu faço isso todos os dias. Todos os dias eu gravo pelo menos 3 vídeos no meu Instagram. Eu posto mensagens escritas no Instagram e todo dia tem palavra minha sendo compartilhada nos grupos e no meu canal do YouTube. Todos os dias. Então, essa é a principal responsabilidade do pastor. E eu faço isso todos os dias. Claro que ninguém está livre aqui de ouvir um outro pastor. Se for bom, né? De preferência que seja alguém confiável, não tem problema. Eu escuto o Luciano Subirá, eu escuto o apóstolo René, que é a nossa cobertura, pastor Luiz Hermínio, são referências. Silas Malafaia é uma referência também, não escuto muito, mas é uma referência. Brasil, tem Djalma Pinho, um bom pregador. O Brasil tem muitas pessoas usadas por Deus, né? Camila Barros, né? Se alguém precisar sair mais cedo, né? Pode sair mais cedo, tá, irmãos? Mas eu preciso terminar aqui a palavra que Deus me deu, né? Então, amados, a Camila Barros, Gabriela Gomes, Helena Tanuri, né? O Brasil é um celeiro, amados, um celeiro de pregadores. Tem muita gente usada por Deus, mas para todos os efeitos, né? Deus levantou eu como pastor de vocês, né? E toda autoridade é constituída por Deus, né? E quem resiste à autoridade resiste ao próprio Deus, né? Então eu preciso ouvir a pessoa que Deus levantou sobre a minha vida. Amém, amados? Número 3, né? O reino de Deus, no reino de Deus nem todos têm a mesma capacidade e função. Existem aqueles que foram chamados para pescar almas e aqueles que foram chamados para consertar as redes. Nós não vamos. Tem pastor, eu cansei de ver, pastor só valoriza quem ganha almas, né? E nós teve um tempo que a gente viveu isso. Quem não ganhava alma, não presta, não tem valor nenhum. Isso não é bíblico, né? Todos nós temos uma função no corpo e nem todos têm a habilidade de ganhar almas. O ir e fazer discípulos é para todos. Todos nós devemos fazer discípulos. Jesus Cristo disse, ide e fazer discípulos. Isso é para todos. Mas tem pessoas que têm habilidade de ganhar. É o famoso evangelista. Então, essas pessoas elas vão ter mais facilidade. Mas não quer dizer que aquele que não tem habilidade de ganhar almas, de multiplicar, que ele não sirva para nada. Por quê? Porque todo mundo aqui tem dons. E uma coisa que eu tenho falei lá em Canelinha, eu vou falar aqui. Esse ano, todo mundo vai fazer alguma coisa. Nós vamos dar um jeito de dar uma tarefa para todo mundo aqui. Não só abertura de culto, ministrar oferta, pregar uma palavra no culto, ou salinha de criança. Não, todo mundo vai fazer alguma coisa. Além disso, né? Precisar alguém para ficar na porta da igreja, na recepção, nós temos que ser fiar no pouco. Se a gente não for fiar no pouco, Deus não vai nos colocar sobre muito. Então, mesmo com pouco, daqui a pouco tem alguém para ficar na porta ali, vamos ter alguém na porta ali para receber. Quem chegar vai ter uma boa noite, seja bem-vindo. Amém? Então, por último,
Antes da multiplicação, Deus espera ver o fruto. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 a 23. O fruto do Espírito, amados, é o caráter de Deus. Eu digo sem medo de errar. É a falta de caráter nossa como igreja que tem impedido o crescimento da igreja. Porque quando nós começarmos a manifestar o caráter de Deus, quando as pessoas começarem a ver em nós amor, verdadeiro amor do tipo de Deus, a alegria de Jesus em nós, a paz de Deus em nós, a longanimidade de Deus em nós, a benignidade de Deus em nós, a bondade de Deus manifestada através das nossas vidas, a fidelidade, a nossa mansidão e o nosso domínio próprio, irmãos, ninguém vai parar essa igreja. Porque uma igreja que apresenta o fruto, ela vai frutificar. Agora, se não tem fruto, não tem frutificação, né? Jesus Cristo disse que eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Aquele que permanece nele vai dar muito fruto. Mas eu acredito que primeiro eu manifesto o fruto do Espírito, o caráter de Deus, e depois Deus acrescenta as almas, né? Porque as almas não permanecem no lugar onde não tem fruto. Se eu, como pastor, se eu não tiver amor para dar para as pessoas, se eu tiver o tempo todo carrancudo, emburrado, não tem alegria de Deus na minha vida, né? Que nem Caim, né? Que quando pecou descaiu o semblante, né? Não tenho paz, não tenho paciência com as pessoas, não sou bondoso, sou infiel, infiel com Deus, infiel com meu cônjuge, não sou manso, não consigo governar o meu próprio espírito. Como é que Deus vai dar o crescimento? Que tipo de igreja que eu vou, que vai querer ser pastoreada por mim? Eu estou entendendo? Agora, essa palavra não é só para o pastor. Essa palavra é para todos nós, amém? É o C que o Luiz ministrou ali, né? C. Então, amados, eu creio que está aqui a receita, né? Se nós respeitarmos o tempo de Deus, se nós continuarmos construindo essa base forte, se alimentando da palavra, se fortalecendo da palavra, permanecendo na doutrina dos apóstolos, né? Entendendo que cada um de nós temos uma função do corpo, né? Nem todo mundo é olho, nem todo mundo é boca. A boca não pode dizer que não precisa do olho, o olho não pode dizer que não precisa do pé, né? E buscarmos viver o fruto do Espírito, a manifestação do caráter de Deus, Deus vai fazer que o menor vire 1000 e que o mínimo uma poderosa nação. Nós vamos multiplicar. A palavra que Deus deu para Abraão, que ele multiplicaria como a descendência, as estrelas do céu e como a areia do mar, vai se cumprir também nas nossas vidas, porque nós somos descendência de Abraão. Amém? E tudo que Deus prometeu para Abraão e para a sua descendência está valendo para nós, que somos descendentes de Abraão, pelo sangue de Cristo, pela nova aliança em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé? Amém, amados? Amados, uma coisa que eu preciso dizer para vocês. Durante um tempo, né, foi meio que condicionado ter um horário de término de culto, né? Nós temos que ter horário para começar, mas não podemos ter horário para terminar. Porque onde o Espírito de Deus está, aí é a liberdade. Quem governa aqui é o Espírito Santo. Se eu tentar impedir o que o Espírito Santo quer fazer, eu estou querendo ser maior que ele, né? Então, nós não podemos impedir o que o Espírito Santo quer fazer. Agora, se acontecer, isso vale tanto para a célula como para a igreja. Se em algum momento, tanto na célula como no culto, alguém precisar sair mais cedo, é nossa responsabilidade, tanto como líder de célula, como pastor, de avisar as pessoas, irmãos, todos aqui têm liberdade, ninguém aqui é escravo, nem da igreja, nem da célula. Se alguém precisar sair mais cedo, porque tem trabalho, alguma coisa, pode sair. Amém? Mas vai ter dias, como já teve cultos aqui, que a gente terminou 9 em ponto. Vai ter dias que a gente vai conseguir terminar 9 em ponto. Amém? Mas se algum dia precisar passar,
né? Principalmente nessa época do ano agora que está todo mundo ainda meio que enferrujado, vindo das férias, né? Então às vezes Deus precisa de um pouquinho mais de tempo para dar uma injeção na gente, para a gente começar a engatar a primeira marcha, a segunda, porque o ano já começou, né? Já estamos no dia 10. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te dar graças, Pai, porque o Senhor está nesse lugar, Pai. E o Senhor tem trazido uma palavra profética sobre as nossas vidas, Pai. E nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor tem nos levado a crer, Pai, que haverá um ano de expansão, será um ano de multiplicação. E eu creio, Pai, que nós vamos nos multiplicar, Pai, e que nós teremos mais células, Pai, e que nós vamos realmente ocupar todos esses bancos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Pai, vem restaurando tudo que precisa ser restaurado e vem completando a grande obra que o Senhor tem nas nossas vidas, para que nós possamos ver o cumprimento dessa promessa sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um aqui. Amém. Amém? Vai embora, né? Sem dar um abraço, pelo menos 5 irmãos. Glórias a Deus.